Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é diferente, é Rilvan. Bonito nome, né? Rilvan. E hoje eu estou aqui para contar essa história da meia-noite de um sujeito chato. Eu não sei, Paulinho, se você já teve um amigo assim, ou se alguém que está ouvindo esse meu relato já teve um amigo assim. Sabe aquele amigo que você tem que duvida de tudo, que nada ele acredita? Havia um padre, e vocês se lembram muito bem, de que qualquer coisa que você mostrasse para aquele padre, ele, com o seu sotaque, ele dizia: isso não existe, isso é imaginação, isso não existe. Padre Quevedo. Famoso, né? Esse meu amigo era mais ou menos esse padre. O nome dele, Pedro. Olha, mas o Pedro, ele era um amigo chato. Qualquer coisa que você falasse, ele não acreditava. Não acredito nisso não. Isso é impossível. Isso jamais aconteceria. O Pedro, ele era pior que São Tomé. Você sabe a história de São Tomé? Ele duvidou, mas ele creu na ressurreição quando ele encontrou Cristo. São Tomé foi assim. Ele mesmo vendo, ainda usou o empecilho da dúvida, mas depois ele falou: agora estou vendo, agora eu creio. Então, para São Tomé, apesar dele só acreditar depois de ter visto, mas ele acreditou. E o Pedro era pior. O Pedro às vezes nem vendo ele não acreditava. Não é uma dúvida cartesiana, racional, inteligente. O Pedro, ele é um nihilista. Será que seria isso? Alguma pessoa deve estar perguntando: nihilista? Nihilista, o que ele faz, um nihilista? Ele nega a verdade absoluta, mas propõe um novo modelo social a partir do zero. O Pedro, ele era mais que isso. Ele era um chato que não acreditava porque não queria acreditar. Ele duvidava pelo prazer de duvidar. Eu acho que eu deixei bem claro quem é o Pedro, né? Então, uma vez que eu deixei claro quem é o Pedro, agora eu vou contar a minha história. A minha história da meia-noite. Pedro, saímos de Vitória da Conquista com 4 carretas, todas carregadas de café, e o destino nosso era o porto de Ilhéus. Saímos de Conquista, destino Porto de Ilhéus. Ao invés de passarmos por Itabuna e pegar a BR-415, fizemos diferente. Pernoitamos num lugar chamado Uruçuca, por motivos particulares, e o dia ainda escuro, nós puxamos os carros. Se vocês 4 viajavam juntos, como que só você viu o fantasma? Alguém perguntará. Vou fazer a pergunta de novo. Se vocês 4 viajavam juntos, como só você viu o fantasma? Pedro, não se viaja um colado no outro. Há um intervalo de tempo de 5 ou mais minutos. Deu para entender que eu estava respondendo uma pergunta do Pedro aí? Deu para entender? Eu expliquei: Pedro, nós estávamos em 4. Só que quando você está com 4 carretas na estrada, você não vai coladinho um no outro. Há um intervalo de tempo de pelo menos de 5 ou mais minutos. A gente mantém uma certa distância natural da estrada. Assim que a garota me levou até o carro virado, quase embaixo da ponte,
eu voltei à minha carreta, ao meu caminhão, para pedir socorro. E já encontrava os meus companheiros parados no acostamento, preocupados comigo, que eu estacionei a carreta para atender a moça. E aí eu tive que voltar lá no meu carro para pedir, na minha carreta, para pedir socorro. Meus companheiros já tinham parado. Sei não. Mas a sua história tá parecendo história de pescador. Compra o peixe para rotar a eficiência de pescador. Vocês usam tantos artifícios de segurança, iriam se render aos apelos de uma mocinha, uma garotinha, na bruma da madrugada, na beira da estrada. Uma moça que poderia perfeitamente ser uma isca. E você é um caminhoneiro velho no trecho, experimentado. Eu não acredito nisso não. Vai pra lá, vai com esse assunto aí, vai. Eu não tô botando uma fé nessa história não. Esse é o Pedro, gente. Esse é o Pedro. Então eu respondi pra ele meio nervoso. Ô Pedro, eu não tô pedindo pra você acreditar. Você que me pediu pela enésima vez pra eu repetir essa história. Eu gosto tanto de ouvir suas histórias de caminhoneiro que mesmo não acreditando nelas, elas me fazem bem. Eu gosto de ouvir a sua história. Vai. Conclua a tua história com... Você não está contando só para mim, tem uns outros aqui em volta. Pedro, escuta bem, Pedro, se você não fosse meu amigo, olha, eu ia mandar você, sabe, para aquele lugar. Você tá entendendo, Pedro? É que você é meu amigo. Senão eu mandaria você para aquele lugar. Mudamos de assunto. Senão eu iria ficar muito aborrecido com o meu amigo Pedro. Ele é muito polêmico, Pedro. Mas eu aprendi que numa amizade contam mais os defeitos do que as qualidades. Amigo é esse, né? Que aceita o outro do jeito que ele é. Quem não sabe conviver com os defeitos, não alcança as qualidades. O Pedro é isso. Ele é ranzinza, ele é enjoado. Mas, eu não conheço pessoa mais prestativa e solidária do que o Pedro. Ele tem um coração, ele não pode ver ninguém sofrer. Ele é capaz de vender a mulher, empenhar os filhos. Se isso fosse possível, ele faria para atender a necessidade de um amigo. Ele é muito, muito, muito leal, muito prestativo, muito solidário. Mas que história você estava contando pro Pedro, caramba? O Pedro, ele podia ser assim, mas nós estamos aqui perdendo a tua história. A história que lhe contei foi verdadeira. Não foi nenhum conto de carochinha, nenhum conto inventado. Eu sei que, às vezes, é difícil acreditar em visagem, assombração, alma penada, fantasma. Enfim, é difícil, às vezes, acreditar em coisas do outro mundo. Entretanto, existe uma contradição na negação, porque quando se nega a existência de um ser, é que o não ser existe. Deu para entender? Ou ficou confuso? Ficou confuso, né? Então eu peço a você que está ouvindo a minha história que tenha um pouquinho mais de paciência. Eu vou repetir a história desde o início, mas até aqui eu só quis contar como é que o Pedro reagia a cada vez que eu tentava contar para ele essa história real. Caramba, mas eu não sou o Pedro, conta para mim a história. Tá bom, vou te contar a história. Como eu disse, viajávamos em 4 carretas, levando aquele carregamento todo de café até o porto de Ilhéus. Resolvemos pernoitar os 4 em Uruçuca. Tínhamos condições de dormir em Ilhéus. Era cedo quando nós chegamos a Uruçuca. Naquela última quinta-feira, no período da tarde do mês de maio de 2004, se a gente desse uma puxadinha a mais, chegaríamos a Ilhéus. Mas resolvemos pernoitar em Uruçuca. Porém, um dos nossos amigos, ele precisava fazer isso. Ele tinha residência e família em Uruçuca. Se um tinha a família por ali, outro dos motoristas tinha um xodó por ali, você entendeu, não? Tinha um xodó. Eu e o colega mais novo não tínhamos mulher nem xodó, mas nós estávamos doidos para cair na gandaia, tomar umas cervejas e depois dormir enroscado com alguma andorinha da terra, se é que vocês me entendem. Estávamos os 4 juntos, paramos os 4 em Uruçuca. Acordamos às 4 horas da madrugada, tomamos café, quem era de fumar fumou, inclusive eu. Fizemos uma vistoria nas carretas, aquela marreta
feita com madeira, você dá uma batida em todos os pneus, vê se está tudo ok, motores ligados, carretas prontas, partimos. Por ser o mais velho e o mais experiente, a minha carreta ia na frente. Então eu puxava a fila. Os outros 3 iam atrás e eu ia na frente puxando a fila. Juliano, o motorista mais jovem, o mais moleque, ele costumava falar: Deixa o coroa ir na frente. Experiência é posto. Pronto, deixa ele na frente. Não gostava de puxar os demais carros, pois teria que ser o mais rápido e o primeiro sempre a enfrentar o perigo. Havia essa desvantagem. Mas eu tinha que encarar. Embora a brincadeira do Juliano fosse de mau gosto, gozando dos meus anos de estrada e de idade, a expressão experiência é posto dava-me fumos de autoridade no volante e até enchia o meu ego, já que eu estava prestes a me aposentar. Eu acredito que nós viajamos, depois que saímos de Uruçuca, viajamos uns 25 quilômetros. Longe ainda, eu avistei uma garota loira, os cabelos compridos, escorridos até nas costas, pedindo para parar. Ela estava na beira da estrada, acenando para eu parar. Pensei em acelerar a carreta ainda mais e passar distante dela, porque poderia de fato ser uma isca. Normalmente quadrilhas eles usam mulheres jovens, bonitas, nesses assaltos, e elas ficam assim, sabe? Na beira da estrada acenando para parar. É comum isso acontecer. E normalmente os incautos motoristas, eles acabam caindo, ou porque são incautos, ou porque têm um bom coração mesmo, aí acabam parando e acabam caindo. Eu ia fazer isso, eu ia passar longe dela. Eu ia acelerar a carreta e passar longe. Porém, eu fui refreado por uma força estranha e impedido de continuar. Eu falei, caramba, eu vou parar. Essa moça me parece tão desesperada. Olha lá como ela acena, na beira da estrada. Ela está aflita. Essa moça está precisando de ajuda. Eu fui sendo tomado por um desejo de parar. E se é para parar, parei. Oi, moço. Senhor. Chegou assim a moça em mim, na janela do meu caminhão. Senhor, salve meus pais e o meu irmão, senhor. Venha, por favor. Eles estão lá embaixo e dentro do carro. Meu senhor, salva meu pai, minha mãe e meu irmão, por favor. Eu não pensei, diante da aflição da moça, eu não pensei em uma fração de segundo. Eu não sei se os astrônomos têm um instrumento eletrônico capaz de medir um tempo de maneira tão infinita. Eu não sei, mas eu não pensei numa fração de segundo. Eu peguei logo aquela garota pela mão, ela estava desesperada, desci a ribanceira, era um barranco, nós fomos descendo a ribanceira para acudir os pais dela e irmão. Pais e irmão, era assim que ela dizia. O meu pai, minha mãe e meu irmão. O dia não tinha clareado ainda. Nós tínhamos saído cedo de Uruçuca, andado só uns 25 quilômetros. Era um quadro dantesco, sem ser o quadro de Dante Alighieri, que só tinha fogo, né? Mas o quadro que eu encontrei foi um quadro dantesco mesmo. Eu vou descrever para vocês o que eu achei. Era um carro Fiat. Sabe o Fiat que a gente chama de Fiat canequinha? Exato, aquele Fiat 147. Era um carro daquele. Era um carro Fiat. Ele tinha arrastado matos e pedras na descida desgovernada de uma ribanceira. Ele capotou. Esse Fiat virou 1, 2, sei lá, 3 vezes. Eu não sei, mas ele tinha capotado. E ele quase que caiu dentro de um rio que passava por ali e cortava inclusive a rodovia. Mas faltou muito pouco para cair no rio. O motorista dentro desse Fiat, ele estava desmaiado e debruçado assim no volante. Um menino, um garoto, estava chorando. E uma senhora, uma mulher, gemendo e sangrando, presa ao cinto de segurança. Meu Deus, a cena era horrorosa. A cena era um horror.
Aí eu me voltei para a menina, para a garota. Eu falei, olha, eu sozinho não vou dar conta. Por favor, espera aqui um pouquinho, eu vou pedir ajuda para os meus colegas que estão chegando. Você espera aqui, eu sozinho não vou dar conta. Eu não ia dar conta. Como? Aquelas pessoas estavam presas naquele Fiat, presas naquelas ferragens. Quando eu voltei à pista, os meus colegas já tinham estacionado na traseira da minha carreta, porque é assim, a gente anda, como eu disse, a uns 5 minutos de cada um. Então, eu quando cheguei, eles estavam preocupados comigo, eles não sabiam, eles viram a carreta minha parada, e ninguém dentro, eles foram parando. Quando eu os vi, eu gritei para todos, corre, ei, corre, vem cá, vocês precisam me ajudar, tem um carro lá embaixo com uma família inteira dentro, me ajudem, por favor. Um perguntou, e foi justamente aquele mais novo, jovem, o Juliano, tem alguma vítima grave? Não sei, Juliano, vamos lá. Por favor, venham me ajudar, porque eu sozinho não dou conta. Por favor, venham me ajudar. Se alguém tiver, traz pé de cabra. Olha, todos desceram rapidamente. Todos atenderam o meu pedido. O Janjão, um dos meus colegas, ele havia levado consigo pé de cabra. E ele tirou logo o menino, que estava com um choro traumatizado. Juliano e o Zezéu foram em socorro da mulher, daquela senhora que também estava pedindo socorro. Foram em socorro da mulher, da senhora. Enquanto que eu procurava com muita dificuldade abrir a porta do motorista para prestar ajuda pro motorista. E inclusive o Juliano, o mais novo, ele também me ajudava. Até que foi a parte mais difícil, eu diria, porque ali a lata do Fiat desceu assim sobre a cabeça dele, a gente tinha que ter muito cuidado. Então foi uma dificuldade tremenda, mas nós conseguimos retirar o motorista do carro. Ele era um homem grande, sabe? O motorista era um cara forte, grande, e ele começou a gemer à medida que nós tiramos ele do automóvel. Além de Janjão ter ido buscar água lá na sua carreta para o menino, para o garoto, o Janjão telefonou para a polícia de Uruçuca, solicitando providências urgentes e organizou uma operação de socorro com os carros que iam rumo a Ilhéus. 20 minutos depois, os socorros chegavam em abundância, desde remédio até padiolas improvisadas. O socorro chegou 20 minutos depois. A gente conseguiu tudo isso. Naquele momento, eu pensei que todas as providências já tivessem sido tomadas. Foi quando o Zezéu, um dos meus colegas, me chama. Roberto, vem cá. Eu tinha subido para o asfalto para agilizar o transporte do pessoal ferido, porque a mulher gritava de dor e pedindo-nos para cuidar dos seus filhos. E o seu marido não ficava por menos. Acho que fisicamente ele estava sofrendo mais do que todos, o marido dela, na minha opinião. Aí o Zezéu me chamando, eu falei, Zezéu, o que foi? Diga, pode falar. Vem cá, Roberto, temos mais um problema. Quando cheguei, Zezéu puxava com cuidado do banco traseiro uma pessoa. Ainda não dava para eu ver o rosto e nem a idade, mas eu percebi que a pessoa que o Zezéu puxava do banco traseiro do Fiat era mulher, porque ela estava usando o vestido. E quando eu me aproximei, o Zezéu completou, Roberto, eu não quis falar, eu não quis dizer daqui e gritar daqui para os pais dela não ouvirem. Mas essa garota, ele apontou, essa aqui não resistiu. Ela está morta. Ela não tem mais pulso. E nem mesmo a jugular no pescoço, ela não tem mais pulsação. Eu estava a menos de 2 metros de Zezéu, quando, num pulo, me aproximei do corpo e gritei, não é possível, Zezéu. Não é possível. Zezéu, ele olhou para mim, ficou absorto, não tinha entendido a minha reação, porque eu fiquei estupefato, eu fiquei passado, eu fiquei assustado. Zezéu, não é possível, não acredito. O Zezéu pensou até que eu estivesse preocupado com a reação que teria os pais da moça, da pobre garota. Ninguém ia compreender e acreditar em mim, mas a garota, que ele havia tirado do banco traseiro do Fiat, que estava ali estirada e sem vida, era a mesma menina, mesma moça que me havia pedido socorro na estrada. Era a mesma, era ela.
Quando o Janjão pegou a criança na agonia, ele não percebeu que ela estava caída entre o banco de passageiro e as poltronas da frente. Ou ela não estava lá, sei lá. O Janjão, ele jura até hoje que vira somente o menino que choramingava um choro sofrido. Ele não viu mais ninguém, o Janjão. Mas o Zezéu achou a menina exatamente no banco traseiro. Maior foi o mistério, é que no alvoroço e na balbúrdia, todos querendo ajudar, só vir lembrar-me dela quando a encontrei nos braços do Zezéu. Porque na hora do socorro eu estava achando que a menina que me pediu socorro tivesse ficado lá em cima na pista. Que nada, a encontrei morta nos braços de Zezéu. Até hoje, quando eu me lembro de tudo o que aconteceu naquele acidente, eu fico muito assustado, com os cabelos eriçados, porque eu tenho a certeza de que foi aquela menina que salvou o restante da família dela. Foi aquela menina. Foi ela que me fez parar a carreta, levou-me até o local do sinistro e com seu rostinho angelical e sua voz delicada me pediu, me implorou praticamente: Senhor, salve o meu pai, a minha mãe e o meu irmão. Senhor, salve o meu pai, a minha mãe e o meu irmão. E não fosse por ela, aquele socorro não teria acontecido. Aquele socorro não teria acontecido. Essa era a história. A história vivida por mim naquela estrada entre Uruçuca e Ilhéus. 25 minutos depois de eu ter saído de Uruçuca. Fato que eu narro com toda a verdade que há em mim. Mas o Pedro, meu amigo Pedro, que é uma pessoa espetacular, maravilhosa, que tem um coração que não tem tamanho, ele duvida de todo mundo. Então ele ama que eu conte essa história para ele. Ele ama. E ele sabe que eu tenho testemunhas de 3 outras pessoas, sem contar as que acabaram se envolvendo no socorro daquelas outras vítimas. Mas ele fala: você com a tua experiência, você era o mais velho dali, quase se aposentando. Avô, você não ia parar por uma moça que tivesse acenando com a mão? Eu não acredito. Eu acho que você fez realmente esse socorro. Eu acho que você parou para ajudar o pessoal. Lamentavelmente a mocinha estava morta. Mas você não viu nada disso. Você resolveu parar porque você deve ter visto, sabe o quê? Você deve ter visto o acidente. O acidente era muito fresco. Você chegou praticamente na hora do acidente. O carro caiu na ribanceira, foi na tua frente, e você, sei lá, se foi a tua imaginação, se foi a tua mente que montou essa história. Eu não acredito. Mas ele é chato. O meu amigo Pedro, ele nasceu para duvidar. Mas eu afirmo para vocês que foi exatamente assim que aconteceu. Como eu não tenho muita prática de escrever, e eu tenho esse amigo Rilvan Batista de Santana, um craque da escrita, eu pedi que o Rilvan Batista de Santana colocasse tudo no papel para você. Essa é a minha história. A minha história verdadeira, mas que o meu amigo Pedro é chato. Bom, é leal, é bacana, é um amor de pessoa, mas ele é chato. Você tem também um amigo assim? Depois me conta aqui nos comentários.